Seja bem-vindo, meu filho. Seja bem-vinda, minha filha. Antes de qualquer palavra, esse velho lhe pede uma coisa simples. Aquiete o coração e abra a escuta, porque o que vai ser dito aqui não é para provocar medo, nem para criar divisão, mas para trazer entendimento. Você já ouviu muita gente falar da direita e da esquerda na Umbanda? Já ouviu versões cheias de confusão, preconceito ou até ameaça? Mas hoje você vai escutar a verdade contada devagar, no tempo certo, do jeito que a espiritualidade ensina. Aqui não tem grito, não tem julgamento e não tem mentira espiritual. Tem sabedoria antiga, passada de boca em boca, de coração para coração. Se você chegou até esse vídeo, não foi por acaso. Sente nessa roda, fique até o fim e permita que essa palavra encontre um lugar dentro de você. Agora silêncio, o preto velho vai começar a falar. Saravá, saravá, meu filho. Chegue mais perto da fogueira. Sente nesse toquinho de madeira, aquiete o coração e deixe a escuta ficar macia. O que esse velho vai lhe contar hoje não é coisa de briga, nem de divisão, mas de entendimento. Porque na Umbanda, meu filho, tudo é caminho, e todo caminho ensina. Muita gente pergunta com o olhar cheio de dúvida, preto velho, o que é a direita e o que é a esquerda na Umbanda. E esse velho sempre responde com calma, porque pressa não combina com sabedoria. A Umbanda é como uma grande estrada de terra batida. De um lado passa o sol da manhã, do outro a sombra fresca da tarde. Nenhum lado é melhor que o outro. Cada um serve para uma necessidade diferente da caminhada. A direita, meu filho, é o caminho da ordem, da elevação, da construção paciente. É onde trabalham as linhas que cuidam da fé, da cura, do equilíbrio e do amparo espiritual. Ali estão os caboclos, os pretos velhos, os herês, os médicos do astral, as falanges que ensinam o ser humano a levantar a cabeça, a cuidar do espírito e a encontrar sentido na dor. A direita fala manso, ela ensina pelo exemplo, pela firmeza e pelo silêncio que consola. Quando esse velho fala, pisa na direita. Pisa devagar, com o rosário da paciência nas mãos. A direita não força, não empurra, não ameaça. Ela orienta, mostra o caminho e respeita o tempo de cada um. Mas aí vem a esquerda. Ah, meu filho, a esquerda é mal compreendida porque muita gente tem medo do que não entende. A esquerda não é o mal, a esquerda é o movimento. É o lugar onde se corta a demanda, onde se quebra feitiço, onde se enfrenta a sombra que o próprio ser humano cria. Exu e Pombagira não vêm para destruir a vida de ninguém. Eles vêm para ensinar responsabilidade. A esquerda mostra as consequências das escolhas. Ela ensina que toda ação gera um retorno e que não se cresce fugindo das próprias sombras. Enquanto a direita constrói, a esquerda limpa o terreno. Enquanto a direita acolhe, a esquerda confronta. Enquanto a direita orienta o espírito, a esquerda educa o ego. Exu não carrega tridente para machucar, meu filho. Carrega para abrir caminho. Pombagira não gira para confundir, gira para libertar quem está preso em dor, culpa ou ilusão. Na Umbanda verdadeira, direita e esquerda trabalham juntas, como duas mãos do mesmo corpo. Uma não existe sem a outra. Se só houvesse direita, o espírito se elevaria, mas o ser humano não aprenderia a lidar com suas falhas. Se só houvesse esquerda, haveria força, mas faltaria direção. Esse velho já viu muito médium tropeçar por achar que a esquerda é perigosa demais, e já viu outros cair por brincar com o que não respeita. O segredo, meu filho, é entendimento e fundamento. Umbanda não é palco de vaidade nem campo de medo. Umbanda é caridade, verdade e responsabilidade espiritual. Quando você entra num terreiro, não pergunte primeiro se é direita ou esquerda. Pergunte se ali existe amor, disciplina, humildade e respeito. Onde isso mora, os guias trabalham em harmonia, cada um no seu lugar, cada um no seu tempo. A direita ensina a subir, a esquerda ensina a não cair de novo. E esse velho lhe diz, com a voz cansada de muitas vidas vividas, não tema a esquerda, mas também não a trate como brincadeira. Lhe dê direção, que Oxalá lhe dê consciência, que Exu lhe dê clareza de caminho, e que os pretos velhos lhe deem paciência para aprender. Agora que o coração já está mais quieto, esse velho pode ir mais fundo na palavra.
Na Umbanda, a direita e a esquerda não nasceram para brigar entre si. Elas existem porque o ser humano é feito de luz e sombra, de acerto e erro, de força e sensibilidade. A espiritualidade, que é sábia, nunca trabalha só com metade da verdade. A direita existe para sustentar. Ela é o pilar que mantém o espírito em pé quando tudo parece cair. É nela que atuam as forças que elevam, que curam, que harmonizam e que ensinam pelo amor paciente. A direita trabalha com a vibração da fé, da esperança e da consciência. Ela mostra o caminho reto, mas nunca empurra ninguém por ele. Quando um caboclo orienta, quando um preto velho aconselha, quando um herê devolve a alegria perdida, é a direita em ação. Ela cuida das dores profundas da alma e ajuda o ser humano a lembrar quem ele é de verdade. Mas nem toda dor se resolve só com acolhimento, meu filho. Tem coisa que precisa ser enfrentada. É por isso que a esquerda existe. A esquerda nasce da necessidade de movimento, de limpeza e de justiça espiritual. A esquerda não passa a mão na cabeça do erro, mas também não condena. Ela ensina mostrando as consequências. Exu trabalha onde a energia está parada. Pombagira trabalha onde o sentimento foi aprisionado. A esquerda existe para abrir caminhos que foram fechados pela ignorância humana. Ela corta demandas, desmonta mentiras espirituais, quebra laços negativos e ensina responsabilidade. Quem aprende com a esquerda cresce. Quem desafia sem respeito tropeça. Essa é uma diferença importante, meu filho. A direita ensina pelo cuidado. A esquerda ensina pelo confronto consciente. A direita fala com a alma. A esquerda fala com o ego. A direita mostra o que é certo. A esquerda mostra o que acontece quando se insiste no erro. Mas entenda bem, uma não é melhor que a outra. Na Umbanda verdadeira, elas se respeitam e trabalham juntas. Quando a direita orienta e a esquerda protege o caminho, o espírito caminha firme. Quando uma tenta existir sem a outra, o trabalho fica incompleto. Esse velho já viu muita gente dizer que só trabalha com a direita, mas vive tropeçando nos mesmos problemas. E já viu quem só procura a esquerda querendo solução rápida, sem querer mudar por dentro. Nenhum dos dois caminhos, sozinho, sustenta uma caminhada longa. A espiritualidade é equilíbrio, e equilíbrio não é excluir, é compreender. Por isso, meu filho, a Umbanda ensina que cada força atua no momento certo, para a necessidade certa e para o merecimento de cada um. Não é questão de escolher lado, é questão de aprender com ambos. Guarde isso no coração. A direita levanta. A esquerda fortalece, e quem caminha com respeito aprende com as duas. Agora fique mais um pouco nessa roda, porque ainda tem ensinamento que esse velho precisa lhe entregar. Sente com calma, aquiete o pensamento e deixe o coração escutar. Esse texto não foi feito para correr, foi feito para caminhar devagar, como caminha esse velho que já viu muita estrada, muita dor e muito aprendizado. Na Umbanda, quando se fala em direita e esquerda, muita gente logo pensa em separação, em bem contra mal, em certo contra errado. Mas isso é pensamento pequeno para uma espiritualidade tão grande. A Umbanda nasce do entendimento de que o ser humano é complexo, feito de luz e sombra, e que a evolução não acontece negando uma parte de si, mas aprendendo a lidar com todas elas. A direita existe porque o espírito precisa de sustentação. Ela é a força que ampara, que orienta e que eleva. É o campo da espiritualidade, que trabalha com a fé, com a caridade, com a paciência e com o amor que educa sem ferir. A direita não tem pressa porque sabe que cada alma tem seu tempo. Ela não obriga, não ameaça, não impõe. Ela ensina, mostrando o caminho e respeitando o livre-arbítrio. É na direita que se manifestam as energias que curam o corpo e o espírito, que aliviam a dor, que trazem clareza para a mente confusa. Quando um preto velho aconselha com palavras simples, quando um caboclo aponta a direção correta, quando um herê devolve a leveza perdida, é a direita trabalhando. Ela cuida das feridas internas, aquelas que não aparecem, mas pesam no coração. Mas a espiritualidade, que é sábia, sabe que nem toda ferida se cura apenas com acolhimento.
Existem situações em que o ser humano se perde tanto que precisa ser despertado. É aí que a esquerda entra, não como castigo, mas como instrumento de aprendizado. A esquerda existe porque o movimento é necessário. Ela atua onde há bloqueio, onde a energia estagnou, onde a pessoa insiste nos mesmos erros e não consegue avançar. A esquerda não trabalha para agradar o ego, trabalha para ensinar responsabilidade. Ela não vem para destruir, vem para limpar. Não vem para confundir, vem para revelar. Exu é o guardião dos caminhos, aquele que abre e fecha conforme a necessidade e o merecimento. Ele ensina que toda escolha tem consequência e que não existe crescimento sem consciência. Pombagira trabalha as dores emocionais, as prisões internas, os sentimentos reprimidos, a autoestima ferida. Ela mostra o valor próprio, mas também cobra verdade consigo mesmo. A grande diferença entre direita e esquerda está na forma de ensinar. A direita ensina pelo cuidado e pela elevação. A esquerda ensina pelo confronto com a realidade. A direita fala baixo e espera. A esquerda fala firme e exige atitude. Uma acalma a alma, a outra desperta o espírito adormecido. Mas que isso fique muito claro, meu filho, a esquerda não é o mal. O mal nasce da ignorância humana, do uso errado do conhecimento, da falta de respeito. Assim como um remédio pode curar ou ferir, dependendo do uso, a força espiritual precisa de fundamento, disciplina e consciência. Na Umbanda verdadeira, direita e esquerda não competem. Elas se complementam. Trabalham como duas forças necessárias para o equilíbrio. A direita sustenta o espírito para que ele não se perca. A esquerda protege o caminho para que ele não seja enganado. Quando uma atua sem a outra, o aprendizado fica incompleto. Por isso esse velho sempre diz: não escolha lado por medo ou por vaidade. Escolha o entendimento. Não busque a direita apenas para fugir das consequências. Nem procure a esquerda querendo atalhos sem transformação. A Umbanda não é lugar de ilusão, é lugar de verdade. Quem caminha com a direita aprende a amar. Quem aprende com a esquerda aprende a se responsabilizar. E quem respeita as duas aprende a evoluir. A existência da direita e da esquerda é prova de que a espiritualidade conhece profundamente o ser humano. Ela sabe que para crescer é preciso acolher, mas também corrigir. É preciso consolar, mas também despertar. É preciso luz, mas também consciência da sombra. Que essas palavras não fiquem só na sua mente, meu filho, mas desçam para o coração. Porque quando o entendimento é verdadeiro, ele não gera medo, gera respeito. E onde há respeito, a espiritualidade trabalha em paz. Fique com essa reflexão. Caminhe com humildade e lembre sempre, a Umbanda não divide, ela ensina. E quando esse velho diz que a Umbanda ensina, meu filho, é porque ela ensina para a vida inteira, não só dentro do terreiro. Direita e esquerda não são apenas linhas espirituais, são também espelhos do que existe dentro de cada pessoa. Dentro de todo ser humano mora a direita, que deseja acertar, evoluir, perdoar e construir. E também mora a esquerda, que carrega os impulsos, as paixões, os medos, os desejos e as reações. A espiritualidade não nega nenhuma dessas forças, ela educa ambas. Quem tenta ser só luz acaba tropeçando na própria sombra. Quem vive só na sombra esquece o valor da luz. É por isso que o terreiro sério trabalha com equilíbrio. Não se chama à esquerda para satisfazer curiosidade ou vaidade, assim como não se busca à direita apenas para pedir sem se transformar. Cada gira tem seu fundamento, cada trabalho tem seu tempo, e cada entidade atua conforme a necessidade espiritual daquele momento. Esse velho já viu muita gente chegar com medo da esquerda porque ouviu histórias distorcidas, contadas por quem nunca sentou para aprender. E também já viu gente brincar com a esquerda, tratando força sagrada como se fosse brinquedo. Os dois caminhos levam ao mesmo erro, a falta de respeito. Exu não é inimigo de ninguém, ele é guardião da lei. Onde há verdade, ele protege. Onde há mentira, ele revela. Pombagira não vem para destruir famílias ou confundir sentimentos. Ela vem para libertar corações presos,
para ensinar amor próprio e para mostrar que ninguém cresce aceitando migalhas emocionais. A direita prepara o espírito para ouvir. A esquerda prepara o espírito para agir. Quando a pessoa entende isso, para de perguntar qual é melhor e começa a perguntar o que eu preciso aprender agora. E essa é a pergunta que muda tudo, meu filho. Na Umbanda, não se trabalha com vingança, não se trabalha com ódio, não se trabalha para ferir. O que existe é correção espiritual. Muitas vezes, aquilo que o ser humano chama de castigo é apenas o retorno do que ele mesmo plantou. A esquerda ensina isso com clareza, sem enfeite, sem mentira. A direita ajuda a suportar o peso da colheita. A esquerda ensina a escolher melhor o que se planta. Por isso, meu filho, quem anda na Umbanda aprende a assumir responsabilidade pela própria vida. Aprende que não existe guia para fazer o que a pessoa não quer mudar. Aprende que não existe entidade que substitua caráter, atitude e consciência. Esse velho fala com voz mansa, mas fala firme. Espiritualidade não é fuga, é compromisso. Compromisso com a verdade, com a evolução e com o respeito às forças que trabalham para o bem maior. Que você leve esse ensinamento para além desse texto. Que ele ecoe nas suas escolhas, nas suas palavras e na forma como você olha para a Umbanda. Porque quando há entendimento, não há medo. E quando não há medo, há caminho aberto. Esse velho agradece sua escuta, sua paciência e seu respeito. Caminhe com calma, aprenda com humildade e lembre sempre que direita e esquerda são lições diferentes da mesma escola espiritual. E antes que você pense que esse ensinamento termina aqui, meu filho, esse velho lhe diz: ainda há mais para compreender, porque a Umbanda não se revela toda de uma vez. Ela se mostra conforme o coração amadurece. Muita gente entra no caminho espiritual querendo respostas prontas, rótulos fáceis e certezas absolutas. Mas a Umbanda não trabalha assim, ela trabalha com vivência. Direita e esquerda só fazem sentido de verdade quando o ser humano começa a observar a própria vida com honestidade. Quando percebe que há momentos em que precisa de colo e outros em que precisa de firmeza. Há dias em que a alma está cansada, ferida, precisando apenas de uma palavra que acalme. Nesses momentos, a direita se aproxima, sustenta, envolve e fortalece. Mas há dias em que a pessoa já recebeu sinais, conselhos e oportunidades, e mesmo assim insiste no erro. Nesses momentos, a esquerda se manifesta para mostrar que toda escolha tem consequência. Isso não é punição, meu filho. Isso é educação espiritual. A Umbanda não cria dependência. Ela forma consciência. Nenhum guia verdadeiro quer que alguém volte sempre com os mesmos problemas. O objetivo da espiritualidade é que a pessoa aprenda, cresça e caminhe com as próprias pernas, sabendo quando pedir ajuda e quando assumir responsabilidade. Por isso, quando se fala em direita e esquerda, também se fala em maturidade espiritual. Quanto mais a pessoa entende, menos ela teme. Quanto mais respeita, menos ela julga. E quanto mais aprende, menos precisa provar qualquer coisa para os outros. Esse velho já viu muita discussão vazia sobre quem trabalha com o quê, quem é mais forte, quem é mais elevado. Tudo isso é vaidade humana. Guia nenhum se mede por medo que causa ou por promessa que faz. Guia verdadeiro se reconhece pela transformação silenciosa que provoca na vida de quem o escuta. A direita não se exibe. A esquerda não se vangloria. Ambas trabalham muitas vezes sem serem compreendidas. Quando alguém diz que a Umbanda é confusa, esse velho entende que o confuso ainda é o olhar de quem observa de fora. Porque para quem vive com respeito, tudo se encaixa. Cada entidade, cada linha, cada força tem seu lugar e sua função. A direita sustenta a fé para que ela não se perca. A esquerda protege o caminho para que não haja engano. E no centro de tudo isso está o ser humano, aprendendo a ser melhor do que foi ontem. Se você chegou até aqui nesse texto, é porque seu coração já está escutando além das palavras. Então guarde essa última lição desse velho. Não use a espiritualidade para se sentir acima de ninguém. Use-a não pede perfeição, ela pede verdade. Verdade nas intenções, verdade nas escolhas, verdade no caminhar.
Que você siga seu caminho com respeito à direita, honra à esquerda e equilíbrio no coração. Porque quando essas três coisas caminham juntas, não há confusão, não há medo e não há divisão. E mesmo quando esse velho parece se despedir, meu filho, a palavra continua caminhando, porque ensinamento de verdade não termina, ele se aprofunda. A Umbanda é assim. Quanto mais se anda, mais se entende que ainda há muito a aprender. Direita e esquerda também existem para ensinar humildade. Quem realmente compreende essas forças não sente necessidade de se afirmar, de disputar saber ou de diminuir o caminho do outro. Entende que cada pessoa está em um ponto diferente da estrada espiritual e que nem todos precisam das mesmas lições ao mesmo tempo. Há quem precise aprender a confiar. Há quem precise aprender a colocar limites. Há quem precise aprender a perdoar. Há quem precise aprender a dizer não. A direita ajuda a curar o coração endurecido pela dor. A esquerda ajuda a fortalecer o coração fraco pela ilusão. Quando alguém procura apenas o que é confortável, cresce pouco. Quando busca apenas o que é duro, se fecha. A Umbanda ensina equilíbrio, porque sabe que o espírito só amadurece quando aprende a lidar com o conforto sem se acomodar e com o confronto sem se revoltar. Esse velho também precisa lhe dizer uma coisa importante. Não é qualquer lugar que trabalha direita e esquerda com verdade. Assim como existem médicos sérios e charlatães, existem casas com fundamento e lugares onde a espiritualidade é usada para alimentar ego, medo e poder. Por isso, mais importante do que a linha é a postura. Mais importante do que o nome da entidade é a vibração do trabalho. Onde há respeito, disciplina e caridade, a espiritualidade se manifesta de forma limpa. Onde há exploração, promessa vazia e ameaça, não é a Umbanda que está falando. É o orgulho humano disfarçado de fé. A direita verdadeira não humilha. A esquerda verdadeira não escraviza. Ambas libertam, cada uma à sua maneira. A Umbanda não ensina que você é fraco. Ela ensina que você é responsável. Responsável pelo que pensa, pelo que sente e pelo que escolhe fazer com isso. Os guias caminham junto, mas não carregam ninguém no colo para sempre. Eles amparam no começo, orientam no meio e aos poucos ensinam a andar sozinho. Por isso, meu filho, não tenha pressa em entender tudo. A pressa fecha portas que a paciência abriria. Escute, observe, sinta. A espiritualidade fala muito mais nos silêncios da vida do que nas palavras bonitas. Que esse ensinamento lhe ajude a olhar a Umbanda com mais respeito e menos preconceito. Que lhe ajude a compreender que direita e esquerda não são opostas, são complementares. São como dia e noite, inspiração e expiração, firmeza e sensibilidade. E quando alguém tentar lhe ensinar pelo medo, lembre-se, o medo não educa, ele paralisa. A Umbanda educa pelo entendimento, pela vivência e pela transformação silenciosa que acontece dentro de cada um. Esse velho encerra essa palavra com o coração tranquilo, sabendo que quem precisava escutar, escutou. Caminhe com calma. Cuide da sua fé e respeite as forças que lhe ajudam a crescer, mesmo quando o aprendizado não é fácil. Que a luz lhe acompanhe na direita, que a verdade lhe guarde na esquerda e que o equilíbrio lhe conduza pelo caminho do meio. E ainda assim, meu filho, esse velho sente que precisa deixar mais uma camada desse ensinamento, porque muita confusão nasce não da maldade, mas da falta de escuta verdadeira. A Umbanda não separa pessoas entre boas e ruins, iluminadas e perdidas. Ela entende que todo espírito está em processo. A direita e a esquerda existem justamente para acompanhar esse processo, respeitando o estágio de cada um. Há momentos em que a pessoa está pronta para compreender pelo amor. Há outros em que só aprende quando a vida exige postura. Por isso, não é a entidade que define o valor do médium ou do consulente. É a postura, a ética e o compromisso com a própria melhoria. Não adianta bater no peito dizendo que trabalha com a direita se as atitudes são de orgulho. Não adianta invocar a esquerda se não há responsabilidade emocional e espiritual. A Umbanda não fortalece ego, ela quebra ilusões.
Quando alguém começa a entender de verdade o papel da direita e da esquerda, passa a olhar a própria vida de forma diferente. Começa a perceber que certos obstáculos não são ataques espirituais, mas convites à mudança. Que certos fechamentos não são castigos, mas proteção. E que nem todo caminho aberto deve ser percorrido. A direita ensina a ouvir a intuição. A esquerda ensina a respeitar os limites. Uma fortalece a consciência, a outra fortalece o discernimento. E o maior aprendizado, meu filho, é entender que espiritualidade não é espetáculo. É silêncio interno, é mudança de atitude, é responsabilidade diária, é tratar melhor quem está ao seu lado, é corrigir o erro quando percebe, é pedir perdão quando falha, é aprender a dizer aqui não quando algo fere sua dignidade. Esse velho já viu muita gente pedir proteção espiritual, mas continuar andando em caminhos que sabe que machucam. A espiritualidade protege, mas também respeita o livre-arbítrio. Direita e esquerda não anulam escolhas, elas respondem a elas. Quando precisa de acolhimento e quando precisa de firmeza. Ela aprende a reconhecer o momento de calar e o momento de agir. Isso, meu filho, é maturidade espiritual. Que esse texto não seja apenas algo bonito de ouvir ou ler. Que ele sirva como espelho. Que você se pergunte com sinceridade: o que a vida está tentando me ensinar agora? Onde preciso de mais luz? Onde preciso de mais responsabilidade? A Umbanda não cobra perfeição. Cobra consciência. Não cobra devoção cega. Cobra respeito. Não promete atalhos. Promete aprendizado. Esse velho encerra, deixando essa última verdade no seu coração. Direita e esquerda só fazem sentido quando caminham a serviço do bem, da verdade e da evolução do espírito. Fora disso, não é Umbanda, é vaidade humana usando o nome sagrado. Caminhe firme ensina a quem anda com humildade. E para fechar esse ensinamento com a calma que ele merece, meu filho, esse velho lhe pede mais um pouco de escuta. Porque há verdades que só se assentam quando o coração já está quieto. A Umbanda não chama ninguém pelo medo, chama pela consciência. Quando a pessoa entende a função da direita e da esquerda, ela para de terceirizar a própria vida. Para de achar que tudo é ataque espiritual ou castigo. Começa a perceber que muitas respostas já estavam dentro dela, esperando coragem para serem encaradas. A direita ensina essa coragem de olhar para dentro com amor. A esquerda ensina a firmeza de sustentar o que foi visto. Muita gente quer ouvir apenas palavras doces, mas foge das verdades que pedem mudança. Outras gostam da força, do impacto, mas não querem se responsabilizar depois. A Umbanda verdadeira não alimenta nenhum desses extremos. Ela chama para o centro, para o equilíbrio, para o caminho do meio. O caminho do meio, meu filho, é onde o espírito cresce. É onde a fé não vira cegueira. É onde a força não vira arrogância. É ali que a direita e a esquerda se encontram para servir. Quando alguém caminha nesse entendimento, não precisa provar nada para ninguém. Não precisa discutir religião, nem convencer, nem atacar. A própria postura se torna ensinamento. A calma vira resposta. O respeito vira proteção. Esse velho também quer lhe lembrar que espiritualidade não é identidade para se exibir, é compromisso silencioso. Quem anda com guia verdadeiro aprende a ser mais simples, mais paciente e mais humano. Aprende que errar faz parte, mas repetir o erro por orgulho é atraso. A direita ajuda a perdoar a si mesmo. A esquerda ajuda a não repetir o que machuca. E quando essas duas lições se unem, nasce algo raro. Consciência espiritual. Não aquela que senta o erro do outro, mas a que corrige o próprio caminho. Se você chegou até o fim desse texto, meu filho, esse velho acredita que algo já se moveu aí dentro. Não precisa entender tudo agora. Basta respeitar, observar e permitir que o aprendizado continue na vida, nos encontros e até nas dificuldades. A Umbanda não promete facilidade, ela promete verdade. E a verdade, quando chega, liberta. Que você siga com passos firmes, coração humilde e mente aberta. Que respeite a direita como quem honra o acolhimento. Que respeite a esquerda como quem honra a responsabilidade. E que nunca se esqueça, quem caminha com equilíbrio não se perde. Esse velho silencia agora,
deixando a palavra descansar onde precisa descansar. Que ela lhe acompanhe, não como peso, mas como luz e consciência. E mesmo no silêncio que se faz agora, meu filho, a espiritualidade continua falando. Porque há ensinamentos que não precisam de mais palavras, precisam de tempo para amadurecer dentro da gente. Ainda assim, esse velho deixa mais um pouco dessa prosa, como quem coloca mais um graveto na fogueira para que o calor dure a noite inteira. A maior confusão sobre direita e esquerda nasce quando o ser humano tenta usar a espiritualidade para controlar a vida, em vez de aprender com ela. Quando tenta mandar nos guias, exigir resultados, cobrar soluções rápidas. Mas a Umbanda não se curva à vontade humana. Ela responde à necessidade do espírito. A direita não atende capricho. A esquerda não executa vingança. Ambas obedecem à lei maior, que é justa, silenciosa e perfeita, mesmo quando o ser humano não entende. Quando algo não acontece, muitas vezes é livramento. Quando algo se desfaz, muitas vezes é limpeza. Quando algo dói, muitas vezes é chamado ao crescimento. A direita ajuda a aceitar esses processos com serenidade. A esquerda ajuda a não se iludir com caminhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois. Esse velho já viu muita gente pedir abertura de caminhos sem querer largar o que bloqueia o próprio passo. Já viu pedidos de proteção feitos por quem continua se colocando em perigo. A espiritualidade ajuda, mas não anula a incoerência. Direita e esquerda caminham juntas para ensinar isso. Não existe magia maior do que mudança de postura. E quando a pessoa começa a mudar por dentro, sem alarde, sem promessa, sem ameaça, a vida começa a responder. As coisas se alinham, não porque alguém fez algo por ela, mas porque ela parou de lutar contra o próprio aprendizado. A Umbanda não cria dependentes, ela cria conscientes. Por isso, meu filho, quem anda com entendimento não teme entidade, não teme linha, não teme palavra. Teme apenas a própria ignorância. E esse temor não paralisa, ele desperta. A direita desperta o amor responsável. A esquerda desperta o respeito pelos próprios limites. E é nesse ponto que o espírito amadurece de verdade. Que você leve consigo essa certeza. Não existe força maior do que a verdade vivida. Não existe proteção mais forte do que caráter. Não existe simples para quem é simples. É profunda para quem se aprofunda. E é justa para todos, sem exceção. Esse velho agora sim se recolhe, deixando a palavra repousar como semente em terra boa. O tempo e a vivência farão o resto. Que a direita lhe sustente quando o coração pesar. Que a esquerda lhe fortaleça quando a decisão for difícil. E que o equilíbrio lhe acompanhe em cada passo dessa estrada. E ainda assim, meu filho, mesmo depois de tanta palavra, esse velho sabe que o ensinamento só se completa quando encontra morada dentro da vida de quem escuta. Porque Umbanda não é só o que se fala, é o que se vive quando o terreiro fecha, quando o silêncio chega e quando a escolha precisa ser feita sem plateia. Direita e esquerda também ensinam sobre responsabilidade espiritual fora do chão sagrado. Não adianta compreender tudo aqui dentro e esquecer lá fora. A espiritualidade observa como você trata quem não pode lhe dar nada em troca, como reage quando é contrariado, como cuida da própria palavra. É aí que o aprendizado se revela de verdade. A direita se manifesta quando você escolhe agir com paciência, mesmo podendo ferir. A esquerda se manifesta quando você impõe limites, mesmo sentindo medo de desagradar. Veja, meu filho, como essas forças caminham juntas no cotidiano, longe dos rituais e das velas. Umbanda não está só no ponto cantado, está na atitude diária. Está na verdade que se sustenta, mesmo quando dói. Está na humildade de reconhecer o erro sem se justificar demais. Esse velho já viu gente rezar bonito e viver torto. E já viu gente falar pouco e agir certo. A espiritualidade não se impressiona com discurso. Ela responde à coerência. Por isso, quem entende a direita e a esquerda passa a cuidar mais do próprio comportamento do que da opinião alheia. A direita fortalece a consciência para não se perder em orgulho. A esquerda fortalece a firmeza para não se perder em submissão.
E assim o espírito aprende a caminhar inteiro. Não é preciso provar fé. A fé verdadeira se percebe na postura. Não é preciso anunciar proteção. Quem anda com verdade já está protegido. Não é preciso temer castigo espiritual. O maior ajuste da vida acontece quando a pessoa escolhe, por vontade própria, ser melhor do que foi ontem. A Umbanda ensina isso sem pressa. Ensina esperando, ensina respeitando. E quando a pessoa finalmente entende, percebe que nunca esteve sozinha, apenas precisava amadurecer para enxergar. Se você leu ou ouviu tudo isso até aqui, esse velho lhe deixa um pedido simples. Leve esse ensinamento para a vida não como verdade absoluta, mas como reflexão. Observe onde você precisa de mais acolhimento e onde precisa de mais postura. Onde a direita pode lhe acalmar e onde a esquerda pode lhe fortalecer. Porque, no fim das contas, meu filho, a espiritualidade não quer lhe dividir, quer lhe integrar. Não quer lhe assustar, quer lhe despertar. Não quer lhe prometer facilidades, quer lhe ensinar a caminhar com dignidade. Que você sinta sem fanatismo, que respeite a esquerda sem medo e que nunca esqueça. A Umbanda é escola de alma, não palco de vaidade. Agora sim esse velho se cala, não porque acabou o que ensinar, mas porque chegou o momento de você viver o que aprendeu. E quando chega esse momento de viver o que foi aprendido, meu filho, a espiritualidade observa em silêncio. Não para julgar, mas para sustentar. Porque aprender é fácil perto da fogueira. Difícil é lembrar do ensinamento quando o vento da vida sopra forte. Direita e esquerda continuam atuando mesmo quando você não percebe. Estão presentes nas pequenas decisões, nas palavras que você escolhe dizer ou calar, nos caminhos que aceita ou recusa. Não é algo distante, não é algo místico demais para a vida comum. É simples, profundo e diário. A direita se manifesta quando você escolhe não devolver na mesma moeda. A esquerda se manifesta quando você decide não permitir que ultrapassem seus limites. Veja, meu filho, como isso não tem nada de sobrenatural no sentido do medo. Tem tudo a ver com consciência. A Umbanda ensina que espiritualidade não é fugir da vida, é mergulhar nela com mais clareza. Quem entende isso para de buscar respostas mágicas para tudo e começa a observar os próprios padrões. Começa a perceber onde repete dores antigas, onde insiste em caminhos que já provaram não levar a lugar nenhum. A direita ajuda a curar a memória emocional. A esquerda ajuda a romper ciclos repetidos. E quando essas duas forças atuam juntas, a vida começa a mudar de dentro para fora. Reconheça quando precisar de acolhimento e quando precisar de atitude. Que entenda que espiritualidade não é um lugar onde se chega, é um caminho que se percorre. A Umbanda não promete respostas prontas, mas oferece ferramentas. Não promete ausência de dor, mas oferece sentido. Não promete facilidade, mas oferece aprendizado. Esse velho deixa então essa última semente. Quando surgir a dúvida, escolha o respeito. Quando surgir o medo, escolha o entendimento. Quando surgir a força, escolha a responsabilidade. Assim, direita e esquerda continuarão trabalhando em harmonia dentro e fora de você. Que seus passos sejam firmes, que seu coração seja humilde, que sua consciência seja clara e que a espiritualidade lhe acompanhe não como mistério, mas como presença viva no seu jeito de ser. E mesmo depois de tudo isso, meu filho, esse velho ainda sente que precisa lhe deixar uma última volta de palavra, daquelas que não explicam mais, apenas assentam. Porque ela não quer que você decore conceitos sobre direita e esquerda. Ela quer que você reconheça essas forças em movimento dentro de si. Quer que você perceba quando está precisando de acolhimento e quando está precisando de postura. Quando é hora de esperar e quando é hora de agir. Muita gente confunde bondade com fraqueza e firmeza com dureza. A Umbanda ensina diferente. Ela mostra que é possível ser bom sem se anular e ser firme sem perder a humanidade. É nesse ponto que direita e esquerda deixam de ser linhas espirituais distantes e se tornam consciência viva.
A direita ensina a não endurecer o coração por causa das feridas. A esquerda ensina a não se expor novamente ao que já feriu. Isso é sabedoria simples, mas profunda. Quando você começa a viver assim, a espiritualidade não precisa mais falar alto. Os conflitos diminuem, não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou mais inteiro. As escolhas se tornam mais claras. Os excessos vão se ajustando. O silêncio passa a ensinar mais do que a confusão. Esse velho quer que você entenda uma coisa importante. Não é a quantidade de conhecimento espiritual que transforma alguém. É a qualidade da vivência. Tem gente que sabe muito e vive pouco. E tem gente que sabe pouco, mas vive certo. A Umbanda caminha com esses últimos. Direita e esquerda não exigem perfeição. Exigem honestidade. Honestidade para reconhecer limites. Honestidade para mudar o que já não sustenta. Honestidade. Quando a pessoa chega nesse ponto, não precisa mais defender a Umbanda com palavras. A própria postura vira defesa. A própria calma vira resposta. A própria coerência vira exemplo. Esse velho, então, deixa esse fechamento como quem entrega um copo d'água fresca depois de uma longa conversa. Leve isso para a vida. Não como regra rígida, mas como referência. Observe onde você está endurecendo demais e onde está cedendo além do que deve. Aí você vai saber qual força precisa chamar dentro de si. A Umbanda não divide o ser humano. Ela integra razão e sentimento. Integra acolhimento e firmeza. Integra direita e esquerda no mesmo caminho de evolução. Agora sim, esse velho se recolhe de verdade, com o coração em paz. Que essas palavras encontrem lugar dentro de você e caminhem junto, silenciosas, nas suas escolhas. Que você siga com respeito, verdade e equilíbrio. Que aprenda com a vida sem perder a ternura. E que nunca esqueça, quando há consciência, a espiritualidade caminha junto. E mesmo depois desse recolhimento, meu filho, a palavra ainda encontra caminho. Porque o ensinamento verdadeiro não se encerra, ele se aprofunda conforme a vida chama. A Umbanda é assim. Ela fala hoje de um jeito e amanhã, quando você vive algo novo, a mesma palavra ganha outro sentido. Direita e esquerda também ensinam sobre paciência com o próprio processo. Há dias em que você vai acertar mais, outros em que vai tropeçar. Não se condene por isso. A espiritualidade não trabalha com culpa. Trabalha com consciência. Culpa paralisa, consciência educa. A direita ajuda a levantar depois da queda. A esquerda ajuda a não cair do mesmo jeito outra vez. E veja, meu filho, como isso é simples e profundo ao mesmo tempo. Não é sobre rituais complicados, é sobre aprender com a experiência. Não é sobre temer forças invisíveis, é sobre respeitar as leis da vida que se manifestam todos os dias. Quando você começa a observar a própria caminhada com mais atenção, percebe que muita coisa que chamava de azar era aviso. Muita coisa que chamava de perda era livramento. Muita coisa que chamava de castigo era ajuste necessário. A direita ajuda a aceitar. A esquerda ajuda a compreender. A Umbanda não promete que nada vai doer. Ela promete que nada será em vão. Esse velho também quer lhe dizer que espiritualidade não afasta ninguém da vida material. Pelo contrário, ensina a viver melhor nela. Ensina a cuidar das relações, do trabalho, da palavra dada. Ensina que prosperidade sem consciência vira vazio e que humildade sem atitude vira estagnação. A direita ensina gratidão pelo que se tem. A esquerda ensina responsabilidade pelo que se deseja. Quando essas duas lições caminham juntas, o ser humano para de pedir o que não está preparado para sustentar. E isso muda tudo. Não se preocupe em entender tudo agora, meu filho. O entendimento verdadeiro vem quando a vida apresenta a lição certa. O que importa é manter o respeito, a escuta e a disposição de aprender. Quem caminha assim nunca está perdido, mesmo quando não sabe exatamente para onde está indo. A Umbanda é estrada de chão batido, não é caminho asfaltado. Tem poeira, tem curva, tem subida, mas também tem sombra, tem descanso e tem guia que conhece o caminho. Que você siga caminhando com o coração simples e a mente aberta. Que honre o aprendizado, mesmo quando ele vem disfarçado de desafio. E que lembre sempre,
Direita e esquerda não existem para confundir, existem para ensinar a viver com mais verdade. Esse velho deixa a palavra seguir com você, agora não mais como voz, mas como presença. O resto, meu filho, a vida ensina. E assim, meu filho, a palavra segue como rio manso, sem pressa de chegar ao mar, porque sabe que cada curva faz parte do caminho. Esse velho continua falando não para acrescentar peso, mas para deixar a compreensão mais leve, mais assentada no chão da vida. Com o tempo, você vai perceber que entender a direita e a esquerda é também aprender a respeitar os ciclos. Há fases em que a vida pede recolhimento, silêncio, observação. Aí a direita se aproxima, ensinando a escutar mais do que falar, a sentir mais do que reagir. Mas há fases em que a vida pede decisão, corte, mudança clara. Aí a esquerda se faz presente, ensinando a não adiar o que já passou do tempo. Nada disso é aleatório, nada disso é punição. É apenas a vida educando o espírito. A Umbanda ensina que o maior altar é a consciência. Não adianta vela acesa se o coração continua apagado. Não adianta ponto cantado se a atitude continua desalinhada. Direita e esquerda não se alimentam de aparência, se alimentam de verdade. Esse velho já viu muita gente se aproximar da espiritualidade querendo mudar o mundo, mas sem disposição para mudar a si mesmo. E também já viu gente simples, sem estudo espiritual nenhum, vivendo a essência da Umbanda no dia a dia, no respeito, na honestidade e na humildade. A espiritualidade reconhece esses últimos com alegria. A direita ensina a suavizar o orgulho. A esquerda ensina a quebrar a ilusão. E quando essas duas forças trabalham bem, o ser humano deixa de viver em guerra consigo mesmo. Passa a aceitar quem é, sem se acomodar. Passa a querer melhorar, sem se violentar. Passa a caminhar com mais verdade e menos cobrança. Meu filho, não transforme a Umbanda em motivo de discussão. Transforme em motivo de rendimento espiritual para se sentir acima de ninguém. Use para se tornar mais responsável com a própria vida. Quem entende a direita não se torna fanático. Quem entende a esquerda não se torna agressivo. Quem entende as duas se torna equilibrado. Esse equilíbrio na forma como você reage, na forma como escolhe, na forma como trata a si mesmo e aos outros. Ele aparece quando você prefere a paz ao conflito desnecessário, mas não abre mão da dignidade. Quando penso em silêncio, com o tempo, com a vivência. Não exige pressa, não exige perfeição. Exige apenas, esse velho deixa a palavra descansar de vez. Não como fim, mas como pausa. O resto do ensinamento vai vir nos dias comuns, nas escolhas simples, nas situações que parecem pequenas, mas que carregam grandes lições. Que você siga atento, que siga humilde, que siga verdadeiro. E quando a dúvida aparecer, lembre-se, a direita lhe acolhe, a esquerda lhe fortalece e o equilíbrio lhe guia. E nessa pausa que parece silêncio, meu filho, a vida começa a responder. Porque depois de tanta palavra, o ensinamento passa a se manifestar nos detalhes, naquilo que antes passava despercebido. Você começa a notar que certas situações se repetem até que a lição seja aprendida. Começa a perceber que algumas pessoas se afastam não por maldade, mas porque o ciclo cumpriu o que precisava cumprir. Entende com o tempo que nem todo afastamento é perda, assim como nem toda aproximação é ganho. A direita ajuda a aceitar o que não pode ser mudado. A esquerda ajuda a mudar o que já não pode continuar. Esse entendimento traz paz, meu filho. Uma paz firme que não depende de tudo estar perfeito. Uma paz que nasce da consciência de estar fazendo o melhor possível dentro do que se sabe hoje. Amanhã, sabendo mais, faz-se melhor ainda. A Umbanda não cobra pressa na evolução. Ela respeita o ritmo do espírito, mas também não permite acomodação eterna. Quando o aprendizado demora demais, a vida se encarrega de apertar um pouco mais. Não por crueldade, mas por amor ao crescimento. Esse velho já viu muita gente pedir sinais, respostas, confirmações, mas os sinais quase sempre já estavam ali, no cansaço que não passa, na tristeza que insiste, na irritação constante, no vazio mesmo em meio a conquistas.
Tudo isso é linguagem da alma pedindo ajuste. A direita traduz essa linguagem em acolhimento. A esquerda traduz essa linguagem em atitude. E quando a pessoa começa a escutar, a vida muda de tom. Não porque os problemas somem, mas porque ela passa a caminhar com mais clareza. Aprende a dizer basta sem culpa. Aprende a dizer eu preciso sem vergonha. Aprende a dizer eu errei sem se destruir. Isso, meu filho, é espiritualidade viva. Não é sobre saber nomes, linhas ou fundamentos de cor. É sobre viver com verdade, respeito e responsabilidade. É sobre compreender que toda força espiritual que trabalha na Umbanda trabalha para despertar o melhor do ser humano, mesmo quando o processo não é confortável. A direita não embala ilusão. A esquerda não alimenta engano. Ambas servem à verdade. Quando esse entendimento se firma, a pessoa deixa de ter medo do desconhecido. Passa a confiar mais no próprio caminho. E entende que errar faz parte, desde que haja disposição para aprender e corrigir. Esse velho deixa então essa última camada de ensinamento. Confie no processo, mas não se abandone. Respeite o tempo, mas não se esconda dele. Use a espiritualidade como apoio, não como muleta. A Umbanda caminha ao lado de quem caminha. Ela ensina a quem escuta. Ela fortalece a quem se responsabiliza. Que você siga atento aos sinais simples. Que não despreze os pequenos ajustes. Que honre cada... Agora sim, esse velho deixa a palavra se transformar em vida dentro de você. O que precisava ser dito foi dito. O que precisa ser vivido, a estrada vai ensinar. E assim, meu filho, a estrada continua se abrindo passo a passo, porque nenhum ensinamento verdadeiro fecha caminho, ele amplia a visão. A Umbanda não coloca ponto final, ela coloca vírgula, para que a vida continue falando depois. Com o tempo, você vai perceber que direita e esquerda também ensinam sobre confiança. Não aquela confiança cega que ignora sinais, mas a confiança madura que caminha com atenção. Confiar na espiritualidade é fazer a sua parte todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A direita ensina a confiar sem se acomodar. A esquerda ensina a agir sem perder o respeito. E esse equilíbrio é raro, meu filho, porque o ser humano tende aos extremos. Ou espera demais, ou age sem pensar. A Umbanda viu muita gente confundir fé com espera passiva e força com impulsividade. Mas fé verdadeira se move, e força verdadeira pensa antes de agir. Direita e esquerda educam isso com o tempo, com a experiência e com os próprios erros, que também são mestres quando há humildade. Quando você começa a entender isso, para de perguntar, por que comigo? E começa a perguntar, o que isso quer me ensinar? Essa pergunta muda tudo. Ela tira a pessoa do lugar de vítima e a coloca no lugar de aprendiz da própria história. A direita acolhe a dor da pergunta. A esquerda sustenta a coragem da resposta. E muitas vezes a resposta não vem em palavras, vem em mudança de rota, em afastamento necessário, em decisão difícil, em silêncio protetor. Nem tudo que ensina precisa ser explicado. Algumas coisas só precisam ser aceitas e vividas. A Umbanda ensina que amadurecer espiritualmente é aprender a escolher melhor. Escolher melhor as palavras, os caminhos, as companhias, os limites. E essas escolhas não são feitas com medo, são feitas com consciência. Não é sobre ser duro, não é sobre ser fraco, é sobre ser inteiro. Esse velho quer que você entenda que espiritualidade não retira os desafios, mas dá estrutura para atravessá-los. Não promete ausência de conflito, mas oferece clareza para não se perder neles. Direita e esquerda trabalham para que o espírito não se fragmente diante das dificuldades. Quando você cai, a direita levanta. Quando você se levanta, a esquerda ensina a firmar o passo. E assim o caminhar segue dia após dia, sem espetáculo, sem alarde, mas com verdade. Que você não tenha pressa de chegar. Quem corre demais perde ensinamento pelo caminho. Que você não desista quando o aprendizado apertar. É aí que ele mais trabalha. Que você não se feche quando a vida corrigir. Correção também é cuidado. Esse velho deixa mais essa parte da prosa como quem entrega um bastão para a caminhada longa. Apoie-se quando precisar,
mas siga com as próprias pernas. A espiritualidade caminha junto, mas o passo é seu. E quando o cansaço bater, lembre-se, a direita lhe oferece descanso, a esquerda lhe devolve a firmeza e o equilíbrio lhe mostra que vale a pena continuar. E caminhando mais um pouco nessa estrada, meu filho, você começa a perceber que a maior mudança acontece sem barulho. Não vem com anúncio, não vem com sinal no céu. Ela acontece quando, diante de uma situação que antes lhe tiraria do eixo, você age diferente, mais consciente, mais inteiro, mais verdadeiro. É aí que a Umbanda mostra seu trabalho mais bonito. Direita e esquerda não querem aplauso, não querem reconhecimento. Elas trabalham para que o espírito amadureça sem perder a simplicidade. Quando isso acontece, você para de reagir por impulso e começa a responder com entendimento. Para de carregar pesos que não são seus. Para de insistir em portas que já se fecharam por proteção. A direita ensina a soltar o que dói sem rancor. A esquerda ensina a não permitir que a dor volte a se instalar. Esse aprendizado não vem de uma vez. Ele vem em camadas, como a própria vida. Cada experiência aprofunda o que antes era só palavra. Cada escolha consciente fortalece o que antes era frágil. Esse velho quer lhe dizer algo muito importante agora. Espiritualidade não é sobre nunca errar, é sobre errar diferente. Errar com mais consciência, levantar mais rápido, aprender mais profundamente. Quem anda com verdade não se envergonha de reconhecer limites, nem tem medo de mudar de ideia quando percebe que estava no caminho errado. A Umbanda respeita quem muda. A Umbanda sustenta quem aprende. Direita e esquerda caminham juntas nesse processo, como duas guardiãs silenciosas do amadurecimento. Com o tempo, você também aprende a reconhecer quando algo não é para você. Nem todo convite é oportunidade. Nem toda insistência é perseverança. Há momentos em que seguir em frente é coragem, e há momentos em que recuar é sabedoria. A espiritualidade ensina a diferença. A direita acalma o coração para escutar. A esquerda fortalece a decisão para agir. E quando essas duas forças se alinham, o caminho fica mais claro, mesmo que ainda não esteja totalmente visível. Esse velho deixa então uma última verdade, simples e profunda. A Umbanda não quer que você seja perfeito, quer que você seja verdadeiro. Não quer que você seja santo, quer que você seja consciente. Não quer que você viva de joelhos, quer que você caminhe ereto, com respeito por si e pelos outros. Se você guardar isso no coração, não importa onde esteja, a espiritualidade estará com você. Não como promessa, não como ameaça, mas como presença silenciosa, firme e amorosa. Que seus passos sejam guiados pela consciência, que suas escolhas sejam guiadas pelo respeito. E que sua caminhada seja guiada pelo equilíbrio entre acolher e agir. Esse velho agora se despede sem pressa, sabendo que a palavra já encontrou seu lugar. O resto, meu filho, a vida vai ensinar no tempo certo. E seguindo mais adiante, meu filho, chega um momento em que a pessoa percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Nem fé, nem força, nem conhecimento espiritual. Quando isso acontece, a caminhada fica mais leve, porque o peso da comparação cai no chão. A Umbanda ensina que cada espírito tem sua medida de entendimento. Comparar caminhos é esquecer que cada um carrega histórias, dores e aprendizados diferentes. A direita e a esquerda não medem valor, medem necessidade. A direita serve quando o coração está cansado. A esquerda serve quando a alma precisa de postura. E servir, meu filho, é coisa sagrada. Esse velho já viu muita gente se perder, tentando parecer forte o tempo todo, esquecendo que até a força precisa de descanso. Também já viu gente se esconder na fragilidade para não assumir decisões importantes. A Umbanda educa esses extremos com paciência e verdade. Com o tempo, você começa a entender que nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas coisas pedem silêncio. Outras pedem atitude clara. Saber diferenciar isso é sinal de maturidade espiritual. E essa maturidade não vem de fora, vem da escuta interna que vai se afinando com a vida. A direita ensina a escutar sem se perder. A esquerda ensina a agir sem se violentar.
Quando esse equilíbrio se firma, o medo perde força. Não porque desaparece, mas porque deixa de comandar. A pessoa passa a sentir receio sem paralisar, firmeza sem agressividade, fé sem fanatismo. A Umbanda trabalha para isso, para formar pessoas mais conscientes, não dependentes. Pessoas que entendem que pedir ajuda é sabedoria, mas assumir responsabilidade é crescimento. Que entendem que espiritualidade não resolve tudo sozinha, ela caminha junto com atitude, ética e verdade. Esse velho lhe diz com simplicidade: quanto mais você se conhece, menos precisa rotular o mundo. Menos precisa dividir, apontar ou provar. A vida passa a ser vivida com mais presença e menos reação. A direita sustenta quem se conhece. A esquerda protege quem se posiciona. E quem une essas duas forças caminha mais inteiro. Não espere que todos entendam seu caminho. Nem todos precisam entender. O importante é que você esteja em paz com ele. A espiritualidade não exige aprovação externa, ela pede coerência interna. Se em algum momento você se sentir confuso, cansado ou inseguro, não se julgue. Volte ao básico, observe, respire, respeite seu tempo. A estrada não foge de quem anda com verdade. A Umbanda não apressa o amadurecimento, ela acompanha. E quando o espírito está pronto, a lição aparece. Às vezes disfarçada de desafio, às vezes de escolha simples. Esse velho deixa mais essa parte da palavra como quem acende uma luz pequena, suficiente para o próximo passo, não para toda a estrada. Sem pressa, sem medo e sem vaidade. Que acolha quando for hora de acolher. Que se posicione quando for hora de firmar. E que nunca esqueça: direita e esquerda não são caminhos opostos, são apoios diferentes para a mesma jornada de evolução. Então, meu filho, vamos falar com mais calma da direita, como quem começa o dia olhando o sol nascer devagar. A direita, dentro da Umbanda, é a força que sustenta o espírito quando ele ainda não sabe caminhar sozinho. É o braço que ampara, a palavra que orienta, o silêncio que cura. Ela existe porque o ser humano, muitas vezes, chega ferido demais para aprender pela firmeza. Primeiro, precisa ser cuidado. A direita trabalha na base da construção interna. Ela organiza o que está confuso, acalma o que está agitado e fortalece o que foi enfraquecido pelas dores da vida. Não age com imposição, age com presença. Não grita, não ameaça, não assusta. A direita ensina mostrando. É nela que atuam as linhas que elevam, que educam o sentimento, que despertam a consciência com paciência. Caboclos, pretos velhos, herês e tantas outras falanges trabalham nessa vibração porque sabem que ninguém cresce quando está quebrado por dentro. Primeiro se junta os pedaços, depois se aprende a caminhar melhor. A direita respeita o tempo de cada um. Ela sabe que nem toda verdade pode ser dita de uma vez, porque há verdades que se chegam antes da hora, machucam em vez de curar. Por isso a direita fala conforme a alma aguenta ouvir. Ela prepara o terreno. Quando um preto velho aconselha com simplicidade, ele não está apenas dando palavras bonitas. Ele está reorganizando a energia da pessoa, ensinando a respirar de novo, a pensar com mais clareza, a sentir sem desespero. A direita trabalha muito mais no invisível do que no espetáculo. A função da direita é elevar a consciência. Ela ensina valores que parecem simples, mas são profundos. Paciência, humildade, respeito, caridade, responsabilidade emocional. Não são lições rápidas, são sementes que levam tempo para brotar. A direita também protege, meu filho, mas não impede toda queda, porque sabe que algumas quedas ensinam mais do que 1000 conselhos. Ela protege para que a queda não destrua, apenas ajuste. Sustenta para que a dor não vire desespero. Quando a pessoa está confusa, perdida, fragilizada, é a direita que se aproxima primeiro. Porque quem está machucado não precisa de confronto imediato, precisa de cuidado. A direita devolve o eixo, ajuda a pessoa a se reconhecer novamente. Mas não se engane, a direita não é permissiva. Ela é paciente, mas não compactua com mentira, vitimismo eterno ou comodismo.
É caminho, mas não anda pelo outro. A direita ensina a fazer escolhas melhores, não por medo, mas por consciência. Ensina que viver bem espiritualmente não é evitar problemas, é saber lidar com eles sem se perder de si mesmo. Ensina que força não é dureza, é constância. Quando a pessoa aprende com a direita, começa a mudar de dentro para fora. Por menos explosivas, a ansiedade diminui. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque o coração ficou mais firme. A direita prepara o espírito para a verdade. Ela fortalece o coração para a responsabilidade. Ela organiza a casa interna para que outras forças possam atuar depois. Por isso, meu filho, a direita vem primeiro. Não por ser superior, mas por ser base. Sem base, nenhuma força se sustenta. Sem equilíbrio interno, nenhuma firmeza externa funciona. Guarde isso no coração. A direita não é fraqueza, é estrutura. É sabedoria aplicada ao tempo certo. Fique com essa compreensão, porque ela é fundamental para entender tudo o que vem depois. E continuando nessa compreensão, meu filho, é importante entender que a direita não atua só quando a pessoa está no fundo do poço. Ela também trabalha quando tudo parece estar bem, justamente para evitar que o espírito se perca pela vaidade, pelo orgulho ou pelo esquecimento de si. A direita ensina a manter o equilíbrio quando a vida melhora. Porque subir é fácil, difícil é permanecer consciente quando as coisas começam a dar certo. É nesse momento que ela sussurra no coração, lembrando de onde se veio, o que já foi aprendido e o que ainda precisa ser cuidado. Ela ensina a usar as conquistas com responsabilidade. Ensina que prosperidade sem humildade vira vazio. Por isso, muitas vezes, a direita parece silenciosa. Ela não se manifesta com impacto, mas com constância. Ela age no dia a dia, nas pequenas correções internas, nas mudanças quase imperceptíveis que, com o tempo, transformam a vida inteira. Ela fortalece a postura, a dignidade e o senso de responsabilidade. Mostra que espiritualidade não é desculpa para aceitar tudo, nem para agir sem consciência. Mostra que força sem ética vira desequilíbrio e que liberdade sem responsabilidade vira prisão. Mas entenda bem, meu filho, a esquerda só trabalha direito quando há respeito. Brincar com a esquerda, tratar Exu ou Pombagira como instrumento de vaidade, vingança ou espetáculo é falta de entendimento. A esquerda exige fundamento, disciplina e verdade. Ela não aceita mentira sustentada por muito tempo. Ela não protege quem insiste em se enganar. Por isso ela assusta quem não quer mudar. Quando a pessoa aprende com a esquerda, ela se torna mais firme, mais consciente e menos manipulável. Aprende a assumir as próprias escolhas sem terceirizar culpa. Aprende a caminhar com mais presença e menos ilusão. A esquerda não substitui a direita. Ela complementa. A direita constrói o interior. A esquerda protege o caminho externo. Sem a direita, a esquerda vira dureza sem sentido. Sem a esquerda, a direita vira acolhimento sem limite. Por isso, na Umbanda verdadeira, a esquerda não é oposição, é equilíbrio em movimento. Ela entra quando o espírito já tem base suficiente para sustentar a verdade sem se quebrar. Guarde isso no coração, meu filho. A esquerda não é sombra para assustar, é consciência para despertar. Quem a respeita aprende rápido. Quem a desafia por orgulho, aprende pela dor. E quando direita e esquerda caminham juntas, no tempo certo, o espírito cresce inteiro, sem medo e sem ilusão. E continuando nesse entendimento, meu filho, é preciso dizer que a esquerda não chega antes da hora. Ela só atua plenamente quando o espírito já teve oportunidade de aprender pelo cuidado. Por isso, na Umbanda séria, nada é feito de forma solta ou irresponsável. Cada força entra quando há preparo. A esquerda ensina maturidade espiritual. Ela mostra que não basta ter boa intenção se não há coerência nas atitudes. Não basta rezar bonito se a postura continua torta. A esquerda observa o que a pessoa faz quando ninguém está olhando, porque é ali que mora a verdade. Exu ensina que liberdade não é fazer tudo o que se quer, é saber o que não se deve fazer. Ele guarda encruzilhadas, porque a vida é feita de escolhas.
e cada escolha aponta para um destino diferente. Não existe caminho neutro, caminhar já é decidir. A esquerda também ensina a lidar com o próprio poder pessoal. Muita gente tem força, mas não sabe usar. Ou usa para controlar, para ferir, para manipular. A esquerda corrige isso. Ela mostra que poder, sem consciência, vira problema, e que força verdadeira anda junto com responsabilidade. Pombagira, nesse ponto, ensina algo muito profundo. Amor próprio não é egoísmo, é dignidade. Ela ensina a não aceitar menos do que se merece, mas também a não se alimentar de ilusão. Ensina que desejo sem verdade vira prisão, e que sentimento sem limite vira desgaste. A esquerda trabalha onde o ser humano mente para si mesmo. Trabalha onde se insiste em relações que adoecem. Trabalha onde se escolhe o caminho fácil, sabendo que ele cobra caro depois. E isso não é crueldade, meu filho, é justiça espiritual. A esquerda não retira nada que esteja alinhado com a verdade do espírito. Quando algo se quebra sob sua ação, é porque já estava sustentado por engano, dependência ou medo. A esquerda não destrói, ela revela. Por isso ela exige tanto respeito. Não se chama a esquerda para brincar, para testar, para provar nada a ninguém. Ela não trabalha para vaidade, trabalha para ajuste. Onde há soberba, ela corrige. Onde há mentira, ela desmonta. Onde há fuga, ela chama de volta para a realidade. Mas quando a pessoa aceita aprender com a esquerda, algo muito bonito acontece. Ela se torna mais firme, mais consciente e menos influenciável. Aprende a dizer sim com verdade e não com tranquilidade. Aprende a se posicionar sem agressividade. Aprende a caminhar sem depender da aprovação dos outros. A esquerda fortalece a coluna do espírito. Ensina a sustentar escolhas. Ensina a arcar com consequências sem se vitimizar. E quando esse aprendizado se assenta, a pessoa não fica dura, fica íntegra, não perde sensibilidade, ganha clareza. Não perde fé, ganha discernimento. Por isso, meu filho, a esquerda não é caminho para quem quer atalhos. É caminho para quem quer verdade. Não é força para quem quer controle. É força para quem quer consciência. Ela exige maturidade, humildade e compromisso com a própria evolução. E assim como a direita, a esquerda também trabalha em silêncio. Muitas vezes, só se percebe sua ação depois que a poeira baixa e a pessoa olha para trás, entendendo que aquilo que doeu foi exatamente o que libertou. Direita e esquerda não se anulam. Elas se equilibram. A direita sustenta o coração. A esquerda sustenta a postura. E quando essas duas forças caminham juntas, no tempo certo, o espírito deixa de andar em círculos e começa a seguir adiante com mais verdade. Guarde isso, meu filho, com respeito e humildade. Porque entender a esquerda é entender que crescer também exige coragem para mudar. Então, meu filho, depois de entender a força da direita como base e estrutura, é preciso falar dos orixás que sustentam essa linha, porque são eles que emanam as vibrações maiores que organizam, equilibram e conduzem toda a caminhada espiritual. Na Umbanda, os orixás da direita não são figuras distantes. São forças vivas da natureza e da consciência divina que se manifestam para ensinar, corrigir e amparar o ser humano em cada fase da vida. Cada um atua de uma forma, porque cada alma precisa de aprendizados diferentes. O Oxalá é o primeiro a ser compreendido. Ele é o princípio, a fé, a consciência maior. O Oxalá ensina silêncio, paciência e responsabilidade espiritual. Ele não age na pressa, porque governa o tempo da maturidade. Sua força trabalha na cabeça, no pensamento, na capacidade de refletir antes de agir. O Oxalá ensina que evoluir não é correr, é compreender. Onde Oxalá atua, a confusão se acalma e o espírito aprende a confiar no processo. Ogum vem logo depois, como o orixá da ação correta. Ele governa os caminhos, as decisões, as lutas necessárias. Ogum não ensina violência, ensina coragem. Ele mostra que há momentos em que não dá mais para esperar. É preciso agir com firmeza e honra. Ogum corta a indecisão, fortalece a postura e ensina disciplina. Sua espada não é para ferir, é para abrir caminho e afastar o que impede o avanço.
Oxóssi traz o aprendizado da busca e do conhecimento. Ele ensina a observar antes de agir, a escolher bem o alvo, a não desperdiçar energia. Oxóssi governa a prosperidade consciente, aquela que vem do esforço alinhado com o propósito. Ele ensina que a abundância não é excesso, é equilíbrio. Onde Oxóssi atua, a pessoa aprende a se sustentar com dignidade e sabedoria. Jangô é o orixá da justiça e do equilíbrio moral. Ele ensina que toda ação tem consequência e que não existe crescimento sem responsabilidade. Xangô não pune, ele ajusta. Sua força atua no caráter, na ética, na verdade. Ele ensina a pesar decisões, a agir com retidão e a sustentar a própria palavra. Onde Xangô se manifesta, a mentira cai e a verdade se firma. Iemanjá governa o campo emocional mais profundo. Ela ensina acolhimento, maternidade espiritual e proteção. Iemanjá cuida das dores que vêm da falta, do abandono, da insegurança emocional. Sua força ensina a amar sem se perder, a proteger sem sufocar. Ela organiza o sentimento para que ele não vire descontrole nem frieza. Onde Iemanjá atua, o coração encontra abrigo. Oxum trabalha o amor próprio, a autoestima e a sensibilidade equilibrada. Ela ensina que sentir não é fraqueza, mas que se doar sem limite é adoecimento. Oxum governa o afeto consciente, o cuidado consigo e com o outro. Sua força traz doçura, mas também ensina valor próprio. Onde Oxum está presente, a pessoa aprende a se amar com respeito. Traz movimento e transformação. Ela ensina desapego, mudança e coragem emocional. Yansan governa os ventos que levam o que já não serve. Sua força atua quando é preciso romper padrões antigos, sair do lugar comum e enfrentar mudanças. Ela ensina que segurar o que já acabou é atraso espiritual. Onde Yansan passa, nada fica estagnado. Obaluayê, também conhecido como Omulu, governa a cura profunda e o aprendizado através da dor. Ele ensina humildade, aceitação e respeito pelos limites do corpo e da alma. Sua força atua nas doenças físicas e espirituais, mostrando que a cura começa no reconhecimento da própria fragilidade. Obaluayê ensina que toda dor carrega um ensinamento quando há humildade para aprender. Nanã é a orixá da ancestralidade e da sabedoria antiga. Ela governa o tempo profundo, a memória espiritual e os ciclos da vida e da morte. Nanã ensina paciência, resignação consciente e respeito ao passado. O espírito aprende a aceitar o tempo das coisas. Oxumaré trabalha o equilíbrio entre os opostos e a renovação constante. Ele ensina que a vida é movimento, que tudo sobe e desce, começa e termina. Sua força ajuda a entender os ciclos, a não se apegar nem ao sofrimento, nem à glória. Oxumaré ensina a adaptação e consciência das mudanças naturais da vida. Logunedé traz o aprendizado da dualidade equilibrada. Ele ensina a unir razão e sensibilidade, ação e observação. Sua força atua especialmente nos momentos de transição, ajudando o espírito a integrar diferentes aspectos de si mesmo sem conflito interno. E os ibejes trazem a alegria, a pureza e a simplicidade do coração. Eles ensinam que crescer espiritualmente não é endurecer, é aprender a viver com leveza e verdade. Os ibejes lembram que a alegria também é cura e que a fé simples, muitas vezes, alcança onde a mente complicada não chega. Meu filho, todos esses orixás da direita não trabalham separados. Eles se manifestam conforme a necessidade do espírito, conforme o momento da vida e conforme o aprendizado que precisa ser vivido. Cada um sustenta uma parte da caminhada, sempre com o objetivo de equilibrar, educar e elevar. A direita não impõe os orixás. Ela os apresenta como forças de aprendizado. E quanto mais o ser humano compreende essas vibrações, mais percebe que a Umbanda não é confusão, é organização espiritual profunda. Guarde isso no coração com respeito, porque conhecer os orixás da direita é entender que a espiritualidade cuida do ser humano por inteiro. Pensamento, emoção, ação, corpo e espírito.
Então, meu fio, depois de compreender os orixás da direita como forças maiores que organizam e sustentam a vida, é preciso falar das entidades da esquerda com o mesmo respeito, a mesma seriedade e a mesma verdade. Porque a esquerda não é ausência de luz, é consciência em movimento. Na Umbanda verdadeira, as entidades da esquerda não são orixás, mas espíritos trabalhadores que atuam sob a lei maior, servindo ao equilíbrio, à justiça e ao despertar da consciência humana. Elas descem onde outras forças não atuam com a mesma eficácia, porque lidam diretamente com a realidade crua da vida. Exu é o primeiro a ser compreendido. Exu não é diabo, não é mau, não é inimigo. Exu é guardião, guardião dos caminhos, das encruzilhadas, das escolhas. Ele trabalha onde existe decisão a ser tomada. Onde há dúvida, Exu mostra as opções. Onde há mentira, Exu revela. Onde há estagnação, Exu provoca movimento. Exu ensina responsabilidade. Ele mostra que toda escolha gera consequência e que ninguém cresce fugindo disso. Ele não empurra para o erro, mas também não impede que o ser humano colha o que insiste em plantar. Sua função é educativa, direta e justa. Exu trabalha com a verdade do agora. Exu tranca ruas, atua fechando caminhos negativos e abrindo caminhos alinhados com o merecimento. Exu Marabô trabalha a comunicação, a inteligência emocional e a clareza nas decisões. Exu Tiriri atua na quebra de demandas, ilusões e enganos espirituais. Exu Caveira trabalha profundamente com o encerramento de ciclos, desapego e transformação espiritual. Cada Exu atua em uma vibração específica, sempre dentro da lei. As pombagiras atuam no campo emocional, afetivo e da dignidade pessoal. Elas não trabalham para destruir relacionamentos, como muitos dizem, mas para revelar verdades escondidas. Pombagira mostra onde a pessoa se desvaloriza, aceita menos do que merece ou vive presa a ilusões afetivas. Maria Padilha trabalha a autoestima, a clareza emocional e o rompimento de relações desequilibradas. Maria Mulambo atua na reconstrução da dignidade após perdas profundas, humilhações e dores emocionais. Pombagira Cigana trabalha a liberdade emocional, a verdade nos sentimentos e o desapego do controle. Cada uma atua conforme a necessidade espiritual da pessoa. A esquerda também trabalha com os Exus Mirins, que não são crianças desencarnadas, mas espíritos que atuam na quebra de padrões imaturos, comportamentos repetitivos e ilusões infantis do ego. Eles ensinam de forma firme que crescer exige abandonar desculpas e assumir postura. Os Exus e Pombagiras atuam onde há energia densa, não porque gostam da densidade, mas porque sabem trabalhar nela. Eles limpam, protegem, cortam demandas, desfazem obsessões e equilibram o campo espiritual para que outras forças possam atuar. A esquerda ensina limite, ensina a dizer basta, ensina a encerrar o que já cumpriu seu papel. Essas entidades não prometem facilidades, prometem verdade. Não trabalham para agradar o ego, trabalham para despertar a consciência. Por isso, assustam quem não quer mudar e libertam quem aceita aprender. É importante entender, meu filho, que nenhuma entidade da esquerda atua fora da lei. Quando algo é negado, é porque não é permitido. Quando algo é cortado, é porque estava em desacordo com o caminho espiritual da pessoa. A esquerda não cria injustiça, ela corrige desequilíbrio. Essas entidades exigem respeito, fundamento e responsabilidade. Não se chama a esquerda para brincar, testar ou se exibir. Onde há vaidade, elas se afastam. Onde há mentira, elas revelam. Onde há verdade, elas protegem com firmeza. A esquerda fortalece o espírito para lidar com o mundo real. Ensina a caminhar sem ilusão, ensina a sustentar escolhas. Quando a pessoa aprende com a esquerda, ela se torna mais consciente, mais firme e menos dependente. Aprende a se posicionar sem agressividade, a se afastar sem ódio e a agir com clareza. Leva o espírito. A esquerda protege o caminho. Sem a direita, a esquerda endurece. Sem a esquerda, a direita fragiliza. Por isso, na Umbanda verdadeira,
Todas essas entidades da esquerda atuam como guardiãs do equilíbrio, não como forças de medo. Elas caminham onde poucos têm coragem de olhar, justamente para que o espírito possa seguir mais leve depois. Guarde isso no coração, meu filho. Respeitar a esquerda é respeitar a verdade. Quem entende não teme. Quem respeita, aprende. Quem aprende, evolui. E para que esse entendimento fique completo, meu filho, é preciso falar das falanges, porque muita gente escuta essa palavra dentro da Umbanda, mas não para compreender o que ela realmente significa. Falange não é um nome solto, nem um título vazio. Falange é organização espiritual. Na Umbanda, nenhuma entidade trabalha sozinha. Assim como na vida material existe organização, hierarquia e função, no plano espiritual também existe ordem. As falanges são grupos de espíritos que trabalham sob a mesma vibração, o mesmo princípio e o mesmo tipo de missão espiritual. Quando se diz falange de Ogum, por exemplo, não se está dizendo que todos são o próprio orixá. Ogum é a força maior, o princípio divino. A falange de Ogum é formada por espíritos trabalhadores que atuam naquela vibração de coragem, disciplina, justiça e abertura de caminhos. Eles executam o trabalho sob aquela energia. O mesmo acontece com a direita e com a esquerda. Na direita, existem falanges de caboclos, pretos velhos, herês, marinheiros, baianos, boiadeiros e muitos outros. Cada falange carrega uma forma específica de ensinar, curar e orientar, mas todas obedecem à lei maior e à vibração do orixá que as rege. Uma falange de caboclos trabalha com força, clareza e direção. Uma falange de pretos velhos trabalha com paciência, cura profunda e sabedoria. Uma falange de herês trabalha com leveza, alegria e limpeza espiritual. Cada falange atua conforme a necessidade do espírito encarnado. Na esquerda, as falanges também existem e são muito bem organizadas. Existem falanges de Exus e falanges de Pombagiras, cada uma com sua linha de atuação, sua vibração e sua função específica. Quando se fala em Exu Tranca-Ruas, por exemplo, não se trata de um único espírito apenas. Existe uma falange inteira trabalhando naquela vibração de proteção, fechamento de caminhos negativos e guarda espiritual. O mesmo acontece com Maria Padilha, Maria Mulambo, Exu Caveira, Exu Marabô e tantos outros nomes conhecidos. Esses nomes representam chefes de falange, espíritos mais experientes que coordenam outros trabalhadores espirituais. A falange inteira atua sob aquela orientação, respeitando fundamento, ética e lei espiritual. Isso é importante entender, meu filho, porque evita confusão e idolatria. Na Umbanda, não se cultua espírito como divindade. Respeita-se o trabalho, a função e a missão. Cada entidade sabe o seu lugar e trabalha em conjunto com outras, como uma grande corrente de serviço espiritual. As falanges existem para garantir ordem, equilíbrio e eficiência no trabalho espiritual. Cada espírito dentro de uma falange atua conforme sua capacidade, seu grau de entendimento e sua missão. Não há disputa, não há vaidade. Há serviço, falange não é bagunça. Falange é disciplina espiritual. Por isso, quando um guia se apresenta em um terreiro, ele não está sozinho. Ele traz consigo toda uma linha de trabalho, sustentada por falanges que amparam, protegem e direcionam aquela manifestação. A direita trabalha com falanges que elevam e educam. A esquerda trabalha com falanges que limpam e protegem. E todas elas obedecem à lei maior, acima de qualquer vontade humana. Quando se entende o que são falanges, a Umbanda deixa de parecer confusa e passa a revelar sua profundidade. Tudo tem fundamento, tudo tem ordem, tudo tem propósito. O que muda é a forma de atuação, conforme a necessidade do espírito. Guarde isso no coração, meu filho. Falange é a união de espíritos a serviço do bem, cada um no seu lugar, cada um na sua função. É assim que a espiritualidade trabalha, com organização, respeito e sabedoria. E dando continuidade, meu filho, compreender as falanges ajuda a entender algo ainda mais profundo.
Ninguém trabalha sozinho na espiritualidade, assim como ninguém evolui sozinho na vida. Tudo é corrente, tudo é conjunto, tudo é aprendizado coletivo. Cada falange existe porque há uma necessidade específica no processo humano. Existem espíritos que aprenderam mais sobre a dor, outros sobre a luta, outros sobre o acolhimento, outros sobre a disciplina. Quando esses espíritos se unem em falange, eles somam experiências e conseguem ajudar de forma mais completa. Por isso, quando um guia se manifesta, ele fala por si, mas também fala pela linha que representa. Ele carrega a força da falange inteira, sustentado por uma vibração maior. Isso dá segurança, equilíbrio e firmeza ao trabalho espiritual. Na direita, as falanges trabalham para educar o espírito. Elas ensinam valores que muitas vezes foram esquecidos ao longo das encarnações. Paciência, respeito, humildade, fé, perseverança. Cada atendimento, cada passe, cada orientação é resultado de um trabalho coletivo invisível, feito com ordem e propósito. Na esquerda, as falanges trabalham para proteger o caminho. Elas lidam com energias mais densas, com conflitos humanos, com ilusões e desequilíbrios que precisam ser resolvidos antes que o espírito possa avançar. Nada ali é feito no improviso. Existe comando, hierarquia e responsabilidade espiritual. Isso quebra outro engano comum, meu filho. Falange não é bagunça. Falange não é espírito perdido. Falange não é desordem. Falange é disciplina invisível. E quanto mais evoluído é o espírito, mais ele entende a importância de trabalhar em conjunto. Espíritos verdadeiramente elevados não querem destaque, querem servir. Por isso, muitas vezes, eles se apresentam com nomes simples, arquétipos conhecidos, para que a mensagem chegue sem vaidade. A Umbanda ensina isso com muita clareza. Ninguém é maior que a lei, ninguém é maior que o trabalho, ninguém é maior que a corrente. Direita, esquerda, orixás, guias, falanges, tudo existe para um único propósito: ajudar o ser humano a se tornar mais consciente, responsável e verdadeiro. Quando esse entendimento se firma, o medo vai embora. A curiosidade vazia perde força, o respeito cresce. E a espiritualidade passa a ser vista não como mistério assustador, mas como escola da alma. Esse velho deixa mais esse ensinamento assentado no chão do coração. Não importa o nome da falange, a linha ou a entidade, o que importa é o que ela ensina, o que ela transforma e como ela conduz o espírito para mais equilíbrio. Quem entende isso não confunde, não julga e não teme. Observa, respeita e aprende. E assim, meu filho, a Umbanda se revela não como divisão entre direita e esquerda, mas como um grande corpo espiritual, onde cada parte tem sua função e todas servem à mesma lei maior. Que esse entendimento lhe acompanhe, que o respeito lhe guie e que a humildade lhe mantenha no caminho. E para encerrar essa palavra, meu filho, é preciso juntar tudo o que foi dito hoje, como quem recolhe os ensinamentos espalhados pela estrada e guarda no embornal do coração. Hoje você aprendeu que na Umbanda, direita e esquerda não são opostas, são complementares. A direita cuida, educa e fortalece o interior do espírito. Ela acolhe quando a dor ainda é grande, organiza quando a mente está confusa e prepara o coração para crescer. É a base, o chão firme, a raiz que sustenta. Você aprendeu que a direita se manifesta através dos orixás e das linhas que elevam, como caboclos, pretos velhos, herês e tantas outras falanges que ensinam com paciência, humildade e sabedoria. Ela não corre, não força, não impõe, ela constrói. Aprendeu também que a esquerda existe porque chega um momento em que só acolher não basta. A esquerda desperta, protege e ensina postura. Ela atua quando o espírito já sabe, mas insiste em fugir. Exus e pombagiras não trabalham para o mal, trabalham para a verdade. Eles cortam ilusões, fecham caminhos negativos, ensinam limite e responsabilidade. Você compreendeu que a esquerda não pune, ela ajusta, não destrói, revela. Não assusta quem respeita, apenas confronta quem insiste em se enganar. E que sem a esquerda, a caminhada fica vulnerável,
Sem a direita, a caminhada fica dura demais. Entendeu também o que são falanges, organização espiritual, grupos de espíritos que trabalham unidos sob a mesma vibração e missão. Nada na Umbanda é feito sozinho, solto ou sem fundamento. Tudo obedece à lei maior, com disciplina, ética e propósito. O aprendizado de hoje é simples, mas profundo. Quem entende, não teme. Quem respeita, aprende. Quem aprende, evolui. A Umbanda não é medo, é consciência. Não é confusão, é ordem espiritual. Não é divisão, é equilíbrio. Agora, meu filho, esse velho lhe faz um pedido simples. Se essa palavra tocou seu coração, se esse entendimento clareou algo dentro de você, não guarde só para si. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem ainda tem dúvidas ou carrega medo sem fundamento. Às vezes uma palavra chega onde um julgamento nunca alcançaria. Se inscreva no canal para continuar sentado nessa roda de aprendizado, porque ainda há muita sabedoria para ser compartilhada. Cada vídeo é uma nova conversa, um novo ensinamento, um novo passo na caminhada espiritual. Escreva nos comentários o que você aprendeu hoje, porque quando você expressa, você firma o aprendizado. E quando você firma, o espírito cresce. Que a direita lhe dê equilíbrio, que a esquerda lhe dê postura, que a Umbanda lhe dê consciência. Esse velho agradece sua escuta, sua presença e seu respeito. Vá em paz, com humildade e verdade no coração.